Oi, gente, não. Pode começar. Não tá atrapalhando, mas se tiver, a gente tira. Não, não. Pode ir. Pode? Então. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo São João, a cura de um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego, dizia: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece com ele. E ele dizia: Sou eu. E disse-lhe, pois, como se abriu os olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus e ao que Dante era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia outro: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia disserção entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: Sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou que lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temia os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, pergunta a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Da glória de Deus nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu: Já vos disse e não ouvis? Para que quereis tomar
tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele, seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse: nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e nem me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-se eles e disseram: tu és nascido todo em pecado, e a nos ensina, e expulsaram-se. Jesus, ouvindo que tinha expulsado, e encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou, e disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vê, veja, e os que vê, seja cego. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Disse Jesus: se fosse cego, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Esta é a palavra de Deus. Nós vimos aqui um homem que nasceu sem a graça da visão. Ele já nasceu assim, ele não tinha perdido a visão num acidente, nem num desastre, nem com uma enfermidade. Mas é que ele já foi formado no ventre da mãe, faltando a visão. Por isso que Jesus disse aqui, respondendo aos discípulos que perguntaram quem foi que pecou, se era ele ou se eram os pais. Porque para os judeus, quando uma pessoa era deficiente, é porque nasceu em pecado. Era assim que eles chamavam. Era amaldiçoado desde geração. Era o conceito daquela época. Mas Jesus respondeu: nem o pai, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas para que manifeste nele a obra de Deus. E aí Jesus fez a obra de Deus, quer dizer, fez um milagre, não restaurando, não restituindo, mas criando nele a visão, porque ele nunca teve, não foi formado, ele não nasceu com aquela visão. E Jesus fez criar, por isso que ele usou o lodo da terra, né? A mesma forma que Deus criou o homem, Jesus usou e criou naquele homem a visão. E aí foi marca de contradição entre fariseus, escribas, principais sacerdotes, porque eles procuravam de toda forma uma prova para anular um grande milagre, uma grande obra. Porque sabia que cada vez mais Jesus crescia e provava que ele era o Filho de Deus. E isso para eles era ruim, porque cada vez mais afundava as suas mentiras, né? Afundava cada vez mais as suas afirmações falsas. E agora eles procuravam de toda maneira fazer com que aquele moço que recebeu tão grande milagre, né, falasse mal de Jesus. Mas isso é impossível. A pessoa receber um grande benefício desse e depois
falar mal ou desdenhar daquela pessoa. Por isso, cada vez mais que eles provocavam aquele homem, ele não tinha medo e tinha mais coragem de falar e acabou pregando muito, anunciando até a Jesus para aquele povo. Chegou ao ponto de sugerir se eles queriam ser também discípulos de Jesus. Chegou até a oferecer essa dádiva da qual eles não eram dignos. Por isso, chamaram os pais, quiseram, apertar os pais, mas eles falou, ele tem idade, é um homem criado, é um homem feito, ele que pode responder por ele. Nós só sabemos que ele é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Temos prova. Aquele homem mendigava nas praças, mendigava nas portas das igrejas, pedindo uma esmola. Todo mundo conhecia. Não tinha como negar que aquele homem não era cego. Não tinha como. É o contrário que a gente vê hoje pela televisão, de cadeiras de rodas sendo levantadas no meio do povo, dizendo que levantou mais um paralítico. Mas a gente não conhece, não sabe de onde veio aquele paralítico, Talvez ele nunca foi paralítico, só está fazendo aquilo para fazer propagandas falsas e mentirosas, Como que a gente pode provar que uma pessoa está sentada numa cadeira de roda e ele possa ser paralítico?